Se vocês quiserem desligar a câmera agora, só por conta da internet, até para facilitar aí das conexões, tá? Para não cair. Podemos? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Primeiramente, meu nome é Giovana, estou aqui representando a Franquear, a Milena, no caso. E nós escolhemos esse tema, que é um tema que eu acredito que vem aí com muita força para ajudar essa retomada dos empresários com os colaboradores. Então, o óbvio não é óbvio. Qual a verdade na comunicação entre você e seus colaboradores? E aí é uma situação que a gente traz de refletir mesmo. Começando já a pensar, será muitos profissionais... Nós temos tudo no dia a dia de uma forma muito prática, de uma forma muito rápida. A gente raciocina, a gente sabe o que a gente tem para falar, a gente sabe aquilo que a gente tem que explanar. E muitas vezes a gente acha que o outro também sabe, né? Então, assim, eu tô falando, mas é óbvio. Eu falo, mas é uma coisa tão óbvia. E a pergunta é óbvio para quem? No ponto de vista de quem? No alinhamento de expectativas de quem? Então, a gente começa com essa reflexão. Esse vídeo é um vídeo que quem tiver com a câmera aberta, se rir no final, olha, vai ter castigo. Tô brincando, gente, que esse vídeo é engraçado. Mas eu quero que vocês assistam e reflitam sobre o óbvio, tá? Se o som não aparecer, me avisa que eu paro, apesar que ele vai falar inglês mesmo. Não, o importante é ver. Então, olhem nesse minutinho para a tela, tá? Percebam que a gente ri, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade. É minha cara comunicando com o time, se joga. Então, vamos refletir sobre, né, esse fator. Porque olha que engraçado, ele deu vários comandos. Ele falou pro profissional, olha, vamos escolher um, fique tranquilo, confie nas pessoas que estão aqui. Eu vou contar até 3, e no 3 você se joga, se solta e tudo mais. E ali você vê as expressões das pessoas. Ele se jogou. Mas ele se jogou com o conhecimento que ele tem, com a experiência que ele tem, com a informação que ele carrega. Ele se jogou na verdade dele. Será que era óbvio? E aí algumas pessoas vão responder, o que vocês acham? Que era óbvio que ele teria que se jogar para trás? Quero ouvir vocês. Eu acho. Tá vendo? Eu acho que não. Eu me jogaria para trás, mas eu acho que no time teria alguém que jogaria para frente. Pela experiência que eu tenho aqui. Percebe, Rosângela, Juliana, que é muito legal essas percepções que nós temos que começar a ter com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso time. Porque faltou comando, faltou clareza, faltou comunicação. Ele fala assim, olha, você vai se jogar para trás. Aqui eu acredito que algumas pessoas já tenham feito cursos com dinâmicas e tudo mais. E naquele momento, talvez ele, em alguma outra dinâmica, com a informação que ele tem arquivada dentro dele, era para se jogar na frente, para frente. E nessa situação, ele teria que se jogar para trás. Como ele trouxe a informação de outra experiência dele, ele repetiu, porque não estava claro. Eu costumo dizer que isso é a nossa falha na comunicação. É achar que é muito óbvio, porque eu faria assim. E aí eu deixo de passar para o outro aquilo que é o esperado, a minha expectativa, aquilo que para aquele momento vai atender à necessidade. Muitas vezes eu acho incrível, porque a gente explica algo para uma pessoa e fala para ela assim, olha, você deve falar para o seu colaborador isso. Não, mas isso é óbvio, né? As pessoas respondem e a gente fala, óbvio para você, tá no seu dia a dia. Você aplica assim, como que tá o outro? Qual é a percepção do outro? Ele consegue visualizar isso?
Com base no que isto é óbvio para o outro? E muitas vezes, quando nós temos colaboradores que vêm com outras experiências, nós temos sim, por dever e responsabilidade, de instruí-los, mas instruí-los com detalhes, mostrando até exemplos daquilo que nós queremos. Então, por exemplo, talvez ele tivesse colocado a mão e explicado, olha, você vai se jogar assim, e tivesse movimentado o corpo para trás, ele teria uma nova percepção. Aqui é diferente. Aqui eu me jogo para trás e não para frente. Ele poderia conseguido atender a expectativa. Então, eu adoro esse vídeo. Eu sei que a gente ri, né? É uma maldade, mas acaba rindo, não tem como, né? E aí, é uma dica que eu gosto de dar para as pessoas, que o jeito que a gente tem de desvendar o óbvio, de anular o óbvio, é conferindo a informação. Você entendeu? É perguntar para o cliente, para o colaborador, o que você entendeu? Como que você vai fazer isso? E deixar que eles falem. Muitas vezes, na rotina do dia a dia, a gente joga o comando e espera o retorno. Ó, é para você fazer isso, tá bom? Vou te mandar um e-mail, tal. E não explica, não fala, não confere, fala, olha, você entendeu? Como que você entendeu o que é para fazer? Só que a hora que a pessoa traz um relatório, ou que ela faz uma ligação, ou que gera alguma coisa, ela cria algo, ela traz e você fala, nossa, mas eu queria que tivesse sido feito assim, assim, assado. Eu queria que tivesse colocado uma linha laranja. Eu queria que tivesse colocado um negrito. E aí o colaborador pensa, poxa vida, né? Eu dei o meu melhor e para mim tá tão bom isso aqui. Eu fiz assim e nunca eles estão satisfeitos comigo. Percebe? Mas o que faltou foi uma comunicação, desvendar o óbvio, né? E eu gosto de trazer um passo a passo, eu acho legal, que vai ficar gravado para que vocês possam acessar. Então, assim, o que precisa ser feito? A gente precisa passar isso para o colaborador. O que ele precisa fazer? O que nós vamos fazer? Vai ser feito desse jeito. Se puder passar, eu costumo dizer assim, ó, se você nunca cozinhou na vida, você nunca fez um bolo. Aí você decide um sábado, vou fazer um bolo, vou agradar minha família. Aí você para e pensa, fala, meu Deus, mas como faz o bolo? Que momento que eu ponho o quê? Eu posso bater o fermento? O fermento vem primeiro ou vem por último? A cabeça começa a dar um pinel. Eu quero entregar o melhor bolo. Eu quero fazer o bolo mais gostoso. Eu quero agradar. Mas como? Qual é a ordem? Então, vem essas perguntas. O que precisa ser feito? Eu preciso conferir se eu tenho todos os ingredientes. Por que eu preciso ser feito daquela forma? Se eu colocar o fermento no começo, ele perde a função. Então eu tenho que pôr no final para ele poder crescer, senão meu bolo vai ficar empatumado. Então por que o relatório tem que ter essa ordem? Por que a ligação é desse jeito? Quem será o responsável por fazer? E muitas vezes numa reunião as pessoas passam as atividades e não delegam a quem. Quem fará? E aí fica aquela coisa, volta depois de uma semana ninguém fez, porque é aquela história, cachorro com muito dono morre de fome. Será que fulano deu? Será que fulano fez? Mas eu ouvi o fulano falando que ia fazer. E vira uma briga, vira uma encrenca, gera mal-estar. Mas você falou que ia fazer. Eu vi que você estava mexendo no computador fazendo. Mas você falou que ia ligar. Gente, dê nome às pessoas. E muitas vezes os profissionais têm uma certa insegurança de verdade, em dar nomes. Mas eu não vou pressionar? Não, você vai clarear, você vai dar clareza para aquele colaborador para o que ele precisa fazer. E depois, ele ainda se sente bem, porque se ele cumprir, ele recebe o mérito de ter cumprido. Então, ele ganha o reconhecimento que é tão importante para nós. Como deve ser feito? Então, primeiro, você vai pegar a informação, você compila essa informação. Com ela, nós vamos gerar uma estatística. Passo o como mesmo, passo a passo. Por que estão realizando aquilo? Qual que é o motivo? Giovana, desculpa só te interromper, mas eu acredito que não só para os colaboradores, né? Agora trazendo uma reflexão para qualquer pessoa, até mesmo para o cliente, né? Às vezes a gente explica, fala tanto e parece que não falou nada, né? É isso mesmo. Cliente, na vida, eu falo que isso daqui, esse conteúdo que eu tô passando, eu trago para a empresa, mas a gente aplica em tudo. Até num relacionamento, numa sociedade, tem que saber quem é responsável pelo quê. Porque muitas brigas e discordâncias são porque não tem isso. A gente não passa isso para o outro, né? E esse o porquê estão realizando... Gente, pode me interromper quando vocês quiserem, tá? Para interagir, perguntar, fiquem à vontade.
O porquê, eu gosto muito de trazer um porquê meio emocional mesmo. A gente está entregando esse relatório, ou vamos pegar a Ellen, que eu conheço mais sobre o produto, esse curso, essa aula, ela precisa começar com esses passos simples. Porque desses passos simples, você ganha agilidade, você ganha equilíbrio, você ganha confiança no seu ponto de equilíbrio. Então, isso vai te deixar seguro para desenvolver os outros passos. Ah, fez sentido, agora então eu vou me empenhar mais, porque eu achava que eu ia chegar aqui, já ia dançar, bailar e pular e fazer milhões de malabarismos. E eu preciso deste porquê. Então, qual é o resultado que o colaborador, que a pessoa vai obter? Olha, se esse passo ficar ótimo, perfeito, o próximo vai sair muito mais rápido. Então, você vai ter um benefício. Se a gente pular a etapa, talvez você fique 3 meses para desenvolver isso aqui, o que, de repente, se a gente investir 1 mês muito bem feito, a gente faz em mais 1 mês o próximo passo. Você ganha 1 mês. Então, qual que é o resultado que você vai ter? Quanto isso vai custar? E eu gosto do quanto isso vai custar, porque quando a gente tem uma equipe, pessoas que trazem ideias, muitas vezes eles chegam em reuniões dando muitas ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, quando a gente faz esse passo a passo com eles, eles param para pensar, pô, é cara essa minha ideia. Então, eu tenho que pensar em uma ideia mais econômica, que caiba no orçamento da minha empresa. E às vezes, para o colaborador, aí vem até o óbvio, né? Ele pensa, é claro que eles têm dinheiro, é claro que para eles é muito fácil. O cliente pensa, é claro que é fácil para ela me entregar isso, fazer uma petição, né, Juliana? É claro que ela faz em 15 dias. Para eles é tipo assim, tudo é óbvio. Aí quando você fala, não, tem todo um processo para fazer uma petição, eu preciso levantar tais dados, eu preciso fazer tal arquivo, eu preciso digitalizar isso, a pessoa começa a entender, pô, não é tão simples. E sabe um resultado que nós atingimos quando nós cumprimos isso aqui? A valorização do nosso trabalho. Porque a pessoa, muitas vezes, ela acha que tudo é caro ou barato com base naquilo que ela tem como percepção, como verdade. Então, quando a gente consegue passar o real valor, a descrição do que é, automaticamente ela valoriza muito mais aquilo que é feito. E aí eu gosto de brincar aqui com essa tela, né? Quem tiver aí olhe, por favor, para entender, né? Quantos pontos pretos, quantos pontos brancos vocês enxergam? Eu não sei se eles parassem de andar, talvez eu conseguia contar, né, Juliana? Quem mais? Quais são as percepções de vocês aí? E aí, Ju? E aí, Rosângela? Cadê o pessoal que eu tô vendo aqui? Depende de para onde você tá olhando, né? Depende para onde você tá olhando, né? Foi tão engraçado, em uma das palestras, uma pessoa falou assim, Giovana, é muito fácil, eu conto 10 daqui de cima, linhas vezes as, acho que 10 ou 11, dá 110. Aí, né, eu falei, tá, ok. Aí ele, como assim, você não vai me contestar? Você não vai falar para mim que tá piscando? Você não vai falar que depende para onde eu olho? Eu falei, não posso fazer isso. Tá completamente fora do meu controle querer determinar a forma que você está vendo a imagem. Quem sou eu para dizer que enxergar mais preto para um lado, ou que eles estão se mexendo, ou que eles estão parados, é realmente a verdade? Eu preciso entender a sua verdade. Aí eu devolvi a pergunta. Você realmente não vê nenhum piscando? Você realmente enxerga com clareza todos pretos e aí você multiplica e tá tudo preto? Ele, não, tava brincando, que não sei o quê. Eu falei, então percebe que se eu imponho a minha verdade, eu impeço você de falar da sua percepção? Talvez eu já bloquearia a sua expressão. Então, muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas. Quando a gente chega e dá uma opinião, então se eu chegasse aqui e falasse, gente, olha, tá piscando, é preto e branco e não adianta vocês multiplicarem porque não é esse o resultado que eu quero atingir. Ninguém falaria. Eu estaria impondo a minha verdade. E concorda que cada um tem o seu ponto de vista, vestindo o óculos do outro. E não, eu falo que... Pode falar. É uma pergunta aqui, Giovana. Até que ponto, então, eu como o empresário vou ficar debatendo o ponto de vista, a opinião com o funcionário? Por exemplo, eu falo que o ponto é preto, ele fala que é branco, e até que ponto que nós vamos ficar ali e até que ponto que eu vou ceder, numa função dentro da empresa ou o que for.
Vamos trazer para uma função, até na sua, lá na cervejaria artesanal. Vamos pegar o colarinho, né? Um cliente quer o colarinho mais alto, outro cliente quer um colarinho menorzinho, né? E aí o teu colaborador, se ele trouxer a verdade dele, ferrou, porque ele vai falar assim, olha, o colarinho tem que ser de 2 dedos, porque é o que é certo aqui. Só que o teu cliente não quer o colarinho de 2 dedos, ele quer o colarinho de 1 dedo, ou de 3. Percebe que nesse momento, qual que é o nosso papel com o nosso colaborador? Mostrar para ele o que? Cada pessoa tem o seu ponto de vista que mais lhe agrada. Eu vou mostrar aqui como que nós formatamos as nossas verdades, Marcelo. De repente, no paladar dele, um colarinho é suficiente, 1 dedo. É saboroso, é gostoso. Mas a outra pessoa prefere aquela espuminha no paladar, antes de chegar no líquido. E você não tem que debater. De verdade, você tem que instruí-lo a enxergar que ali o papel nosso é atender o desejo do cliente, orientando que o mais harmônico é 1 dedo, não sei, não entendo, 1 dedo, 2 dedos com o líquido. Mas eu acho, assim... Giovana, até o que o Marcelo passa é o que a maioria das empresas passam, assim, na questão de... Vou dar um exemplo da escola, né? Hoje não, porque os profissionais que a gente forma são profissionais da escola, então começaram com a gente do zero. Mas a maioria dos profissionais que a gente contrata já vem com uma experiência, uma bagagem pedagógica, né, Marcelo, aí, garçons com experiência em outros restaurantes, e que aí eles, eu tenho 20 anos de servir bem, né, então eu vou servir dessa forma, né, Marcelo, e aí você tem que colocar esse teu ponto de vista da empresa de uma outra comunicação, que é o difícil, né? E aí eu costumo dizer assim, até um puxão de orelha fugindo aqui do contexto, mas é na contratação que já tem que impor alguns limites. Então, descritivo de carga e função, descritivo de atividades, quando você vai contratar, para justamente, Ellen, amenizar depois o colaborador chegar querendo impor novas condutas, tá? Então, isso é uma das coisas que isso é antes. Você contrata aquele que está ciente de como será. Agora, se ele traz algo novo, simulando o caso do chopp, é bom entender e fazer com que ele entenda que, ok, tá tudo bem o paladar dele ser assim, mas que nós temos que instruir o nosso cliente do que é o bom, do que é o correto, porque é muito diferente, tá? O que é certo e o que é errado. Então, a gente sabe que roubar é errado, né? Ser honesto é certo. E é diferente de querer impor a minha verdade, tá? Porque as verdades, essa verdade, vamos supor, do colarinho X ou Y, são todas baseadas na nossa história de vida, muitas vezes. Então, nas expectativas que eu tenho e não consigo realizar, e aí eu quero que o outro faça. Muitas vezes eu imponho a minha verdade. Eu não consigo fazer, então eu quero que o outro vá lá e faça. Ó, você vai fazer assim, porque assim é o certo, é o correto. Mas nem eu consegui fazer. Então, eu fico procurando pessoas para que elas consigam fazer aquilo que eu não faço. E aí, nunca eu me sinto satisfeito com o trabalho do outro. Uma outra forma é quando a gente faz uma análise simplista. Então, por exemplo, assim, o colaborador chegou, ele não quer servir o chopp daquela forma na bandeja. Ou ele não quer explicar para o novo aluno que precisa de uma organização para vir para a aula de dança. E aí, eu não posso chegar só e falar, é assim, é ferro e fogo. Porque eu não estou entendendo e compreendendo o outro, eu só estou apenas impondo. E aí eu não fiz ele pensar, eu não fiz ele entender, eu não fiz ele ampliar o ângulo de visão dele. Eu, pelo contrário, eu limitei. Então, muitas vezes a gente traz uma verdade de análises bem simplistas, assim, com base na nossa visão. A gente não considera o saber do outro, a gente anula. E muitas vezes isso é medo que o outro tenha um pouco mais, uma verdade maior do que a nossa. Nem melhor, nem pior, tá, gente? Porque eu falo que todo mundo tem seus saberes e isso vem para somar. Então, quando a gente se abre a ouvir o ponto de vista do outro e, de repente, o saber maior do outro, uma experiência melhor do outro, eu estou somando no meu time, eu estou somando na minha empresa. Porque uma coisa é quando a pessoa impõe a verdade dela. Outra coisa é quando ela está aberta a debater e se flexibilizar para a melhor verdade para o projeto, para a empresa, para o cliente, para a situação. Então, tem dois pontos que a gente deve analisar. Muitas vezes um olhar egoísta, né? Que eu quero que as coisas aconteçam assim. E eu quero assim de todo jeito, porque eu gosto do chopp de 3 dedos. Mas não é o mais harmônico. Não é o que o cliente degusta mais. E às vezes isso não favorece, como eu escrevi ali, nem a mim
nem a empresa, nem a ninguém, e é o puro ego de falar que aquilo que eu estou aplicando é o bom, é o certo, é a verdade. E aí desanda tudo, porque aí o cliente reclama, o colaborador fica insatisfeito. Por isso que nós temos que fazer reuniões semanais. Nós precisamos ouvir os colaboradores, as pessoas. Porque eu gosto de dar o exemplo da Colgate. Lá atrás, ela tinha um problema muito grande de embalagem. Não sei se vocês já ouviram essa história. Embalagens vazias que iam para os clientes, e aí o cliente reclamava, gerava um custo, né, de retirada, levar um produto novo, cheio e tudo mais. E eles fizeram uma reunião gigantesca e debateram e desenvolveram uma balança, investiram um dinheirão para desenvolver uma balança de precisão, que se o produto não tivesse no peso, ela derrubava o produto, né, vazio, ficava só a caixinha e passava os produtos cheios. Desenvolveram, investiram, um dia eles desceram no chão de fábrica para verificar como estava o funcionamento dessa balança. Eles chegaram lá, a balança estava desligada, e aí um monte de caixinha num cesto grande e um ventilador ligado. E eles chamaram o responsável do setor e falaram: meu amigo, você desligou a balança que a gente investiu, a gente pagou projetista e tudo mais, e você desligou. Ele falou: pelo amor de Deus, a balança, assim, a hora que ela enche o cesto lá, ela para, eu tenho que parar o que eu tô fazendo, minha fiscalização, vir aqui, esvaziar o cesto. O ventilador faz o mesmo trabalho, não precisava ter investido tudo isso, eu gastei, trouxe da minha casa aqui e resolvi o problema. E o outro caso é de uma reunião que eles estavam também, que eles precisavam aumentar o consumo dos clientes da pasta de dente. E eles estavam lá, a copeira foi servir o café, um deles brincando, elogiando o café, falou: o que você acha que dá pra gente fazer para aumentar o consumo da pasta de dente? Ela falou: aumenta o buraquinho, é tão chato ter que apertar com força. Eles falaram: nossa, a gente está aqui faz 2 horas. Então, está vendo como é muito bom flexibilizar a nossa verdade. Ouvir também quem está na frente de trabalho. E mostrar para as outras pessoas os benefícios, os porquês daquilo, né? Muitas vezes nós impomos, a gente impõe a nossa verdade com comparações. Se para o outro é assim, aqui também vai ser assim. E aí a gente esquece. Será que a minha missão, o meu propósito da minha empresa, a minha cultura, será que aquilo que eu prezo aqui dentro cabe este comportamento ou não? Simplesmente foi bom para o outro. Tem uma empresa que é super bacana, ela fez uma promoção que o concorrente fez, e a hora que a gente foi ver, ela estava levando um prejuízo de quase 50 mil por mês. Ela fez porque ela viu o movimento na outra, na concorrência, e aí ela, nossa, vou fazer. E a hora que a gente pegou os números, no custo dela, não cabia aquela promoção. Então, percebe que para ela teria que ter elaborado outras estratégias, mas ela foi, pegou a verdade do outro, aplicou na empresa dela e se ferrou. Tanto que ela procurou desesperada: eu tô quebrando e não sei onde está vazando. E aí nós tivemos que investigar, e aí foi nessa estratégia. De um olhar egoísta, né? Esse daqui eu coloquei. Então, Marcelo, vem aqui, ó. Pare de querer provar a verdade e compreenda a verdade do outro. Eu sei que é um grande desafio isso para todo mundo, é um treino. É um treino ouvir o que o outro traz para nós. É um treino parar para perguntar: olha, me fala uma coisa, com base no que você tem essa informação? Tem um livro que eu super indico, ele é grande, mas ele é muito bom, chama Rápido e Devagar. E ele traz comprovações de estudos desde 1972 sobre isso, até atualmente. E ele fez estudos em várias faculdades grandiosas que provam que nós agimos a nosso benefício, bom e ruim. Então, muitas vezes, eu trago uma informação da minha história de vida, com base naquilo que eu vi, ouvi, senti, verifiquei, aprendi, gerei resultado. E eu quero colocar sempre aquilo em prática. Qualquer gatilho que venha, vai me remeter àquilo. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar aquela história de quando o chefe grita, ninguém consegue escutar e todo mundo fica rebelde. Uns choram, outros não querem mais, outros pedem demissão. Mas aquele gatilho do gritar, às vezes ele está gritando até com outra pessoa, a gente já treme, já dá uma sensação ruim. Talvez venha da minha infância, não é comigo aquilo. Não tinha nada a ver comigo e eu me sinto mal. Então, são gatilhos. E pode ser que eu traga isso como uma verdade de insegurança. E talvez eu seja uma pessoa que falo muito bem, que sei me expressar. Mas se em algum momento eu fui repreendida na minha expressão, a minha verdade vai ser que eu não posso me expressar.
E eu talvez tenha que ter um novo estímulo para desenvolver uma nova verdade. E muitas vezes as pessoas não têm essa paciência para ajudar o outro a quebrar aquele padrão, aquele paradigma e desenvolver outro. Então, contratar uma pessoa com muita experiência, por exemplo, está virando trauma nas empresas. E a gente tem visto pessoas mais velhas desempregadas, o que é uma judiação. Porque nós podemos extrair o que foi muito bom e ajudá-los a se flexibilizar no novo, estimulando. Ah, mas eu quero alguém que eu vou lapidar. Tá bom, você vai impor todas as suas verdades. E aí a gente tem, quando a gente consegue ter o meio termo, pode falar. Legal isso, né? Não sei o Marcelo, mas já me veio uma reflexão assim, é lógico que é mais fácil eu lapidar as minhas verdades e enfiar por goela abaixo neles do que eu lapidar o outro, né? O Giovana que já veio pronto, né? E é verdade, só que você vê, e muitas vezes a gente perde a bagagem daquele que já teve um monte de experiências que deram errado e que deram certo. E a gente perde. Então, eu falo que ter esse equilíbrio... E é engraçado, porque quando a gente fala de história de vida, a gente vai ler livro de biografia, né? A gente quer pegar aquela ferramenta que alguém testou numa empresa, deu certo, a gente vai aplicar na nossa. Então, a gente quer por PDCA, a gente quer por 5W2H, e a gente quer a ferramenta de todo mundo. Só que a hora que é a vivência e o comportamento, a gente não quer lapidar. Não quer ajudar o outro a se desenvolver dentro da nova atualidade. Isso é uma coisa que a pandemia está muito forte, as pessoas estão muito rebeldes com o novo, que né, o novo normal, é o novo. Só que tem muita gente jovem com medo do novo também. Então eu falo que esse momento é um momento para a gente parar também e refletir. Será que as verdades que eu criei nessa pandemia, eu vou carregar elas até quando? Dentro da minha empresa, dentro da minha vida, né? Tem alguém que quer falar? Estava com o microfone aberto. Então, um dos comportamentos que eu trouxe aqui, que tem acontecido muito, que ninguém entrega bons resultados se estiver infeliz. E muito da insatisfação dos colaboradores são atribuídos a problemas de relacionamento. Então, 63% dos casos de insatisfação no trabalho são atribuídos a problemas de relacionamento. É muita coisa. Né? Então, a gente tem um turnover gigantesco de demissão e contratação, porque não paramos para ter comunicação, compreender o outro. Está muita imposição. Então, essa gestão humanizada, ela traz isso. Façam reuniões, escutem os seus colaboradores, ajudem eles a enxergar um novo contexto. Mostre para eles os benefícios disso aqui, ó, desse primeiro slide aqui, ó. Converse sobre isso com eles, né? O que a gente precisa fazer para resolver isso? Percebe? Quando tem um problema, chama o pessoal. Chamem todos. Por que a gente vai ter que fazer dessa forma? Estimule o colaborador a pensar. Tem uma empresa que a gente triplicou o faturamento quando a gente implantou reuniões. Porque na reunião os colaboradores se expressavam. E a gente começou a desenvolver estudos de caso, de coisas que para eles eram um terror. Não, mas isso acontece faz mais de ano aqui, a gente nunca conseguiu resolver. Eles traziam essa verdade. E aí eu comecei a estimular o quê? O que precisa ser feito para resolver? Não, nada. Nada não existe. Tem muita opção. Nós vamos ter que estudar. O que a gente pode testar? Por que a gente pode testar dessa forma? Pode dar, e eu deixava bem claro, pode tudo dar errado. Já tá dando errado, não tá? A gente vai testar uma nova forma. E quando a gente testa uma nova forma, a gente expande a consciência. Então, quando a gente expandir a nossa consciência em relação a esse problema, a gente quebra as verdades antigas e desenvolve o que é bom, o que é certo dentro da cultura da empresa. E aí, eu quebro a verdade do colaborador e quebro a minha também, em prol da empresa, do resultado. Faz sentido, assim, para vocês, gente? Eu quero muito conversar com vocês sobre isso. Podem trazer exemplos, igual o Marcelo trouxe. A gente precisa impor limites? Precisa. Precisa mesmo. Pode falar. Ana, posso falar? Pode. Quem que? Deixa eu achar. Aqui, Carla. Sobre o que você está falando, né? O grande problema da comunicação hoje, além do que você já trouxe, é que as pessoas elas não estão tendo um comportamento também adequado com aquilo que elas têm dentro da empresa. Às vezes a empresa não educa, entre aspas, esse colaborador para que ela transmita
a mesma mensagem que a empresa transmite, entendeu? O colaborador não se vê como parte da empresa, se vê como um funcionário. Mas ele é uma parte da empresa, ele representa a empresa também. Então, a empresa tem que ter um código de conduta que seja passado para o colaborador. Muitas empresas não têm. Muitas empresas contratam pela qualificação e habilidade e competência, a maioria das pessoas tem, mas não tem um comportamento adequado que transmita aquilo. E aí começam os choques dentro de uma empresa. Perfeito. E isso tem sido cada vez mais comum. E muitas pessoas, gente, quando a empresa já está andando e ela tem medo de desenvolver o manual de boas práticas, de desenvolver o descritivo de cargo e função. Isso é tão bom para o colaborador, gente. Eu falo só com toda a experiência que eu tenho, em 4 anos que eu trabalho nesse setor, e agora ainda mais com a Milena dentro da Franquear, o quanto isso é importante. Teve uma empresa que eu atendi, olha que bacana, né? Eu contratei fulano para o marketing. E ele tem 90 dias para atingir a expectativa da empresa e gerar resultado. Aí nós perguntamos, quais resultados? Qual é a sua expectativa? Que ele gere resultado. Quais resultados? Ele precisa saber. O que ele vai fazer? Porque senão ele não vai atingir a sua expectativa. Ele não sabe qual é a sua expectativa. E aí nós fizemos um descritivo de cargo, função, colocamos as metas, estipulamos comportamentos. Gente, vocês precisavam ver a felicidade desse colaborador. Ele falou, meu Deus, eu tô até mais calmo, porque agora eu sei o que eu posso fazer para atingir a expectativa e permanecer na empresa. Ele respirou aliviado. Foi até emocionante, porque ele falou, eu tava morrendo de medo, porque eu não sabia para onde eu ia. E a partir do momento que ele entendeu, ele ficou aliviado, porque ele pode superar a expectativa agora. Então, quando a gente implanta esses novos processos, nós damos oportunidade para o colaborador superar aquilo que ele está disposto a fazer. Que ele possa, de repente, investir em cursos, em qualificações para se manter no mercado de trabalho. E é um medo nosso, é uma verdade nossa, de, se eu falar assim com o meu colaborador, como que ele vai reagir? Ele não vai gostar. Não, eu não vou fazer reunião por causa disso. São verdades nossas. Então, nós precisamos também tirar as nossas verdades, esquecer esse óbvio, mas é óbvio que ele sabe o que ele vai fazer. Não, você sabe. Você falou para ele? Você esclareceu? Você perguntou se ele entendeu o que ele precisa fazer? Você perguntou como que ele vai fazer? Muitas vezes não. Giovana, até, né, todo mundo aqui que está online sabe o quanto que eu sou fã do treinamento do Dale Carnegie, né? A Milena também, né? A gente fez. E eu tinha um grave problema no treinamento do time que eu queria falar o tempo todo, né? E aí uma das coisas que eu fiz, assim que eu comecei o treinamento do Dale, né, com as técnicas, foi simplesmente fazer a reunião de ouvir, né? Aí eu pegava tudo, imagina uma cestinha, né? E tudo que eles falavam eu trazia para essa cestinha. Colocava nessa cestinha, sem falar nada. E aí depois eu só falava o resultado final. Então, assim, para mim foi um exercício muito difícil, mas que se a gente parar para fazer, a gente consegue colher insights, assim, que muitas vezes é igual você falou, né? Muitas vezes a gente nem pensou, né? Não. E isso que a Ellen falou, você percebe, era um comportamento dela, era uma verdade dela falar. Não tá errado ou certo, percebe? Mas era o que ela tinha de informação como que era bom. Até que alguém chega e fala, olha, Ellen, faça esse exercício. E no começo deve ter sido horrível, porque o desejo de falar, de se expressar era muito grande. Eu fiquei prendendo os dentes aqui, ó, no maxilar, sabe? Brincadeira. Mas são exercícios que nas primeiras vezes são horríveis. A gente se trava, a gente fica pensando, meu Deus, mas eu queria falar agora, eu não posso, o que eu vou fazer? Aí engole, 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 engole. Você tem que ouvir, você tem que ouvir. Você fica treinando o teu cérebro. Por quê? Porque tá engessada aquela informação no teu cérebro. Então, muitas vezes a gente não faz porque vai gerar um desconforto. Eu costumo dizer que a única forma que nós mudamos um comportamento é entendendo que ficar do jeito que está é pior do que passar pela mudança. Sabe o caso da obesidade, da diabetes, do parar de fumar, aquele monte de problema de saúde? Você vai no médico 1, 2, 3, ele fala, você não faz nada. Você continua. Até o dia que ele fala, ou você faz ou você morre. Aí você fala, vou morrer, então eu vou fazer. Então eu vou passar pelo desconforto para atingir o resultado que eu preciso. Então nós precisamos entender, eu quero melhorar, eu quero ter mais clareza, eu quero melhorar os resultados da minha empresa. Então eu vou me pôr numa situação de me flexibilizar, mudar o meu comportamento, ouvir as verdades, compreender a verdade do outro
e aí eu vou trabalhar em cima disso. Não quer dizer que a gente vai fazer o que o outro é muito diferente, mas a gente vai compreender para desenvolver aquilo que é condizente com a cultura da minha empresa, com a missão da minha empresa, com o propósito da minha empresa, e vou lapidar meus colaboradores. Quem mais? Vamos lá interagir. Perfeito. Eu queria fazer uma colocação, Giovana, é que muitos líderes têm medo, né, de perder a sua credibilidade se ele dá voz para o seu time. É como se ele não tivesse todas as respostas e todo o conhecimento. Então, ele acaba atuando de forma autoritária para que ele tenha a sua figura, né, em primeiro plano. E ele não percebe que a gestão compartilhada ela é muito mais eficaz, ela gera muito mais engajamento e a credibilidade dele amplia de forma assim surreal. Surreal. Posso complementar o que ela está falando? Além de compartilhar, de gerar mais resultado, mais lucratividade, gera mais visibilidade, uma visibilidade melhor. Sim. Porque ainda tem aquela coisa de achar que a pessoa que é o dono da empresa, achar que ele tem que ser o pai que manda e que tem que ser obedecido. Né? Então, mesmo que você dê ideias, eu já passei e passo por isso. Você dá ideias, você, legal, eu te escuto. Não, tá bom, a gente vai ver. Aí vem na pessoa responsável, no caso que sou eu, me mostra que é possível fazer. Tá, mas como que você quer que eu mostre? Me mostra. Aí você fica nisso que você está falando. Como você quer que eu mostre? Né? Em que sentido que você quer que eu mostre? E aí você nunca sai disso. Você fica sendo sempre aquele pai que manda, que está tudo certo, e fica nisso. Aí os funcionários ficam perdidos, né? Ficam sem saber quem obedece. É isso que ela está falando. É difícil. Giovana, tem um livro... legal. Oi, Desculpa. É legal até isso que a Rô falou, porque assim, eu tenho um colaborador que ele até brinca comigo. Ele fala assim, eu te escolhi. Toda vez que eu falo com ele, ele fala, eu te escolhi. E é muito pesado para mim isso, né? É gratificante, mas pesado por quê? Ele sempre trabalhou em todos os meus concorrentes. É o Evandro, o Rô. O que ele fala que é o nosso diferencial é a questão da comunicação. Tipo, eu ouço o que eles têm para dizer. Eu coloco, eu falo, vocês têm alguma coisa para trazer de melhoria? Traz a melhoria e traz a solução. Como que a gente vai solucionar o que precisa ser melhorado? Então, eu acho que é exatamente isso, né? Às vezes a gente não ouve, não só, mas às vezes a gente faz reunião para ouvir e a gente está simplesmente fazendo reunião para ouvir sem querer realmente colocar as ideias em prática, né? Eu acho que é um ponto importante também. Não adianta fazer reunião para ouvir e frustrar ainda mais, né? Porque, nossa, foi colocado um monte de coisa e simplesmente ouviu, né? Tem um livro chamado Coragem para Liderar, da Brené Brown. E esse livro, ele fala muito sobre isso, Rosângela, sobre as armaduras que os líderes vestem para fingir que eles são fortes, mas que eles demonstram que ainda são mais fracos. Então, ele troca a liderança com a armadura para uma liderança de ousadia. E nessa liderança de ousadia, ela ensina várias técnicas, como você vai iniciar uma reunião, peça que cada um escreva sua fragilidade, coloque no meio da mesa e comece a ler as fragilidades de todos. Porque todos temos nossas fragilidades, todos temos as nossas fraquezas. E aí você já quebra tudo isso aqui, as verdades, você já quebra o óbvio, e você começa a desenvolver pessoas. Então, hoje, o meu maior objetivo aqui com essa palestra, esse bate-papo mesmo, é que nós possamos, nessa retomada do mercado, do momento que nós estamos, que todo mundo sofreu, que todo mundo passou por fragilidades, por momentos de medo, de incertezas, de frustrações, de fortalezas, de ter que se reinventar, de triplicar faturamento. Então, foi tudo novo para todos, não existiu um novo para uma pessoa. Seja aqui fazendo reunião online, seja ficando mais tempo em casa, todo mundo teve algo novo que aconteceu. E que todos nós tivemos que nos adaptar. Então, que a gente tenha esse cuidado no ouvir a verdade do outro e parar de achar que aquilo que a gente sabe é pouco e óbvio. Pode ser muito para o outro e nada óbvio para o outro. Então, explane, fale, tenha clareza, se comunique. Eu espero que eu tenha colaborado.
com vocês. Agradeço, Ellen. Venho aqui em nome da Franquear, da Milena. Então, eu agradeço muito essa manhã com vocês. Adorei a interação. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Meu propósito aqui é ajudar vocês. Já gostei, porque essa Giovana é toda pontual, gente. Tanto que eu gosto de gente assim. Giovana, a gente trabalha com eles da seguinte forma, tá? Teve o bate-papo agora. A gente vai abrir para perguntas. Eu vou pausar a gravação até aqui, tá? Depois das perguntas. Mas quem tiver outro compromisso, que às vezes marcou das 11h10 aí, fique à vontade. E quem permanecer na sala agora, a gente vai fazer um bate-papo de mais 10 minutos para tirar algumas dúvidas, né? Ou até mesmo tem insights aí com a Giovana. Então, fiquem à vontade para perguntar, tá? E para tirar as dúvidas de vocês agora. Se a pessoa não escutar o que a gente fala, a gente pode matar, amarrar, Ó, eu vou falar uma coisa para você, Giovana. Eu estou quase, como a Ellen fala, fazendo curso de Buda. Eu tô quase, tô indo no caminho. Eu tô tentando me reorganizar, tô tentando me redescobrir, porque eu falo muito igual a Ellen, mas eu também escuto. E isso de ouvir os funcionários, eu escuto muito, mesmo porque eu preciso delas para trabalhar junto. Eu gerencio todo o monitoramento daqui, então eu sei o que acontece no monitoramento, eu sei o que acontece com elas têm o comprometimento junto comigo, então eu tenho que trabalhar junto, eu tenho que falar as mesmas coisas. Então eu não costumo mandar, eu costumo trabalhar junto. Só que aí, interação com as outras áreas já fica difícil, porque eu não tenho responsabilidade com as outras áreas, eu não tenho comando, né? E aí é nisso que a gente, né? E é nisso que eu preciso ouvir e tenho que falar. Só que na hora que eu vou falar, eu não tenho ação de comando nenhuma, então a gente não pode dar ideia. É nisso que a gente choca, né? E é nisso que eu tento fazer tudo isso que você falou. Tento. E tento entender, mas é difícil. Eu acho que quem trabalha com casal é difícil. É muito difícil. Eu sou sócia do meu marido também, né? Então, assim, tem 4 anos. O maior desafio na comunicação entre as pessoas, independente de casal, sociedade, é compreender o perfil do outro para ter a linguagem que realmente será compreendida. Eu tenho o perfil oposto do meu marido, então se eu conversar do jeito que eu entendo com ele, ele não vai entender nada. Se ele falar do jeito que ele entende comigo, eu não entendo nada. E nisso a gente brigava muito. Porque eu falava, imagina, você não falou. Falei, não falei isso. Só que como ele é detalhista, eu não escutava. Eu escutava só o começo, meu cérebro desligava e eu pegava o final. E talvez aquela importância, aquela informação do meio, eu não arquivava. E aí virava briga. Pô, mas eu falei, não falou, falei. E eu já muito objetiva. Ele falava, tá, mas você não deu detalhes, como que você queria que eu fizesse? Então, uma sugestão, assim, né? Um teste, eu costumo dizer, nada igual eu falei, não tem uma verdade absoluta, existe a gente testar e ver se aquilo faz sentido para a gente traz resultado. Entender um pouco do comportamento, do perfil comportamental daquela pessoa que você está comunicando. Gi, como que eu vejo isso? Analise como ela se comunica com você. Se ela te traz uma informação com muitos detalhes, dê muitos detalhes. Se ela é uma pessoa objetiva, procure ser mais objetiva. Procure fazer esse link, essa sinergia. Falar com a pessoa da forma que ela fala com você. É um grande desafio. Não vou dizer que vai ser na primeira vez. Talvez demore aí, porque a gente tem o hábito de falar, de fazer. Mas aí a gente para e entende como que o outro traz para mim a informação. Como que eu posso levar a informação para o outro. Não sei, fez sentido, assim? Nossa, muito. Hoje, eu acho que você falou do seu marido exatamente muito parecido com o meu, né? O Fábio, às vezes, ele dá tanto detalhe das coisas que eu perco o déficit de atenção ali, ó, nos 15 segundos eu já acabei, já não sei o que ele tá falando mais. É muito parecido isso daí. Bom, mais uma pergunta, fiquem à vontade. O Gilmar, Toninho, tá todo mundo aí, a Aline também. Ô, Giovana. Oi, Toninho. Oi, primeiro um abraço para o João Henrique, tá? Saudade de vocês. Tá? Essa reunião semanal que você fala, você tem algum script? Porque eu já tentei fazê-la, só que começou a ficar repetitiva.
Então, não sei se passar quinzenal, não sei o que você pensa disso. Ficou sempre naquela mesma, é uma equipe muito pequena. Quantas Você entendeu? A gente trabalha em 3. Nós estamos hoje em 3, comigo 4. Então, acaba ficando repetitiva a reunião. Mas seu Toninho, sabe por que fica repetitivo? Eu gosto que vem com essa desculpa para mim, seu Toninho. Adoro! Todo mundo quer fugir da semanal. Eu já fiz. Os jeitos da gente tirar e realmente sair, porque é um desafio, tá, gente? Cai mesmo numa rotina, fica repetitivo, tá? E é um desafio para todo mundo. Tô brincando com o seu Toninho pela intimidade que a gente tem, mas... Claro. Mas, ó, Giovana, eu senti a mesma coisa que o Toninho tá falando agora. Aí, o que eu fiz? Eu diminuí o tempo das reuniões, eu coloquei o tempo de um pomodoro, que é 30 minutos. E aí, eu dividi toda semana, Toninho, é assim, ó. A primeira semana são insights, então, ideias que eles pesquisaram, que eles tiveram, que durante a aula eles trouxeram. Na segunda semana, a gente traz os desafios, então, os problemas que eles tiveram dentro da sala de aula. Na terceira semana eu trago conteúdo para eles, então uma outra pessoa que possa falar de alguma coisa ali, fazer um bate-papo com eles. E aí no quarto rap, Toninho. Então a gente faz um rap assim, para comer uma pizza, para sentar tomar um café, para falar deles mesmo, né? Da família, de como é o convívio deles. Então eu criei isso, porque exatamente igual o Toninho estava falando, sabe? A Giovana falava, nossa, mas toda semana eu vou falar pedagogicamente, eu vou falar do comportamento. Aí eu criei isso porque eu também estava ficando enjoada. Eu adoro. Que foi o que você fez com a rede, né? Hein, Ellen? Sim, também. Foi o que você fez com a rede. Oi, Giovana. Seu Toninho, eu gosto muito de reuniões assim, no máximo 30 minutos, como a Ellen falou. Por ser semanal, eu falo sempre 15 a 30 minutos. Sempre leve 3 pautinhas. Uma mensagem de reflexão com base naquilo que você analisou da semana que precisa ser melhorado, tá? Então é um ponto, uma reflexão para trazer uma consciência, justamente para você abrir com a consciência. As primeiras 3, você leva as mensagens. Na quarta, a partir da quarta, eles vão trazendo. Você vai deixar uma sequência, tá? Então, se vocês são em 3, no mês, todo mundo vai trazer uma mensagem. No começo você leva, tá? Para estimular, para eles entenderem o propósito. Pode ser um vídeo de 30 segundos, igual eu fiz aqui com aquele videozinho. Pode ser um vídeo de 1 minuto, uma coisa rápida. E vocês vão debater sobre aquilo, sobre aquele comportamento. Depois traga pautas de melhorias, tá? E melhorias que eu falo, no seu caso, organização, estoque, atendimento. Traga um ponto de melhoria. E um ponto de feedback positivo, algo bom que aconteceu. Isso eu falo que é uma forma que... E outra, você pode flexibilizar. Você pode fazer uma dinâmica, pedir mesmo ali uma brincadeirinha com relação... Vocês são em 3, tá? Cada uma escreveu uma mensagem para outra, o que elas enxergam de positivo, qual o perfil de clientes que vocês têm. Então, dá para pensar em várias alternativas de 15, 30 minutinhos, tá? Vocês são em poucos, né? 15 minutos, é um bate-papo. Abrir em alguma das reuniões um pouquinho para uma falar das suas fraquezas para as outras e das suas fortalezas para as outras, que é um modelo de dinâmica onde a gente abre a vulnerabilidade, tá? Então você coloca, olha, Ana e Mariana e Juliana. Hoje eu quero que vocês listem 3 fraquezas que vocês têm, 3 medos, 3 inseguranças que vocês têm. Nós vamos conversar sobre isso. Deixa elas falarem. Quais são as 3 fortalezas que vocês têm? Deixa elas falarem. Isso que eu falo que é quebrar as verdades e expandir a consciência do colaborador. É trazer uma nova percepção de quem é o meu colega de trabalho. Nesse momento eles se igualam, porque eles estão falando e percebendo que todos eles ali têm medos e fortalezas e fraquezas. São algumas ideias que eu estou dando aqui, né? Achei incrível. A última pergunta... Legal. Incrível, parabéns. A última pergunta para a gente finalizar, por favor. Dara quer fazer pergunta? Dara tá toda na anotação, igual eu. Eu e a Dara aqui, ó, só no papel. Você não tomou a cara dela ainda, Ellen. Eu anoto tudo. Eu acho assim, achei excelente a palestra. Para mim foi um prazer poder participar desse momento com vocês. Eu acho assim, eu sempre falo isso para as pessoas com quem eu convivo. O lugar mais difícil de estar é no lugar do outro. É um exercício diário e que te força a sair da tua zona de conforto, certo? Então, eu acho que isso é um exercício sensacional de você mesmo se predispor a estar aqui e fazer a gente também
absorver isso aos poucos. A gente, no lugar de líder, no lugar da pessoa que está nessa posição, a gente diariamente uma construção, uma desconstrução de verdades, né? Então, isso é sensacional. O convívio com as pessoas é algo que é capaz de mudar o nosso ponto de vista, tudo, sobre tudo. E a gente tem que estar aberto, tem que ter essa cabeça e essa flexibilização interna para a gente poder até passar isso para as pessoas, né? Até porque a gente sabe que ser líder e ser chefe são coisas distintas. Muito, né? Dara. Então, foi muito legal. Eu amei a palestra, assim, peguei várias coisas interessantíssimas. E uma colocação aqui que eu gostaria de até te perguntar nos casos assim das grandes empresas, porque assim, sobretudo além, né, de eu ter a minha empresa, eu sou advogada. Então, eu trabalho muito com chão de fábrica. E assim, no chão de fábrica a gente tem várias problemáticas, porque estamos assim, nós temos muitas pessoas diferentes, são muitas verdades. E muitas é claro que uma acaba se esbarrando na outra, né? E talvez uma reunião não é viável, porque assim a gente acaba tendo combate, conflito. E daí você acha que nesses casos, onde a gente tem muitas pessoas, muitos funcionários, por exemplo, uma caixinha de sugestões, onde depois eu possa abordar essa pessoa em apartado, como eu poderia fazer isso? Dara, eu sou engenheira civil, né? Eu trabalhei 9 anos em obras grandes. Então, a gente fazia o DDS, né? Discussão de serviço, né? Que era os 5 minutos, 10 minutos antes do pessoal entrar. Normalmente, eu não sei onde... Depende da empresa, tem aquele momento do café, que é obrigatório, né? Depende do sindicato, onde tem o momento do café. Eu pegava eles lá, gente, 5 minutinhos, vamos lá, bater um papo aqui rapidinho. E eu trazia um tema comportamental. É engraçado, tá? No começo você vai perceber que eles não gostam, né, de falar, porque eles têm muita vergonha dentro deles. As verdades é que eles são eles se sentem muito pequenininhos, muito... Eles têm medo, então eles têm que se proteger, porque eles são pequenos, eles não têm grandes cargos, então como? Ninguém vai me ouvir. E é a coisa mais linda quando você começa a ouvir, eles percebem que eles podem falar. E aí, o que eu desenvolvi na obra dentro da construtora Rio Verde, quando eu trabalhei lá, era uma vez por mês, nós tínhamos uma DDS de 30, 40 minutos. Aí era uma palestra onde eu interagia, eu punha eles em pé, eu fazia dinâmica, fazia eles se movimentarem, eles se abraçarem, eles tinham que dar bom dia. No começo eles me odiaram, só que aos poucos, gente, eles agradeciam, era a coisa mais linda, linda mesmo, deles chegarem e falarem, nossa, gratidão, eu me sinto melhor, eu vinha com uma solidão muito grande de ficar longe da minha família, eu me sentia tão pequenininho, agora eu me sinto mais forte. Claro que a caixinha de sugestão é maravilhoso, porque você vai ter um contato íntimo, você vai atingir o propósito, a necessidade. Mas eu acho muito bacana desenvolver a visão geral, sabe? Não só um ali, para que eles se enxerguem, porque eles não se enxergam mesmo. Eles têm muito medo, então eles acabam se defendendo nem tem ataque, eles estão se defendendo. Giovana, que lindo te ouvir, assim, né, Dara? Legal. A Dara tá apaixonada. A Milena, quando me indicou você, né, Giovana, que a gente estava querendo esse bate-papo já, a Milena, quando me indicou você, já me mandou uma mensagem assim, você vai se apaixonar. Eu falei, muito boba, você se apaixona por todo mundo, deixa eu ver. E eu estou extremamente apaixonada. Obrigada por esse conteúdo mesmo, de todo o coração. Mas antes da gente finalizar, e a Giovana passar o recado de finalização para vocês, eu queria só dar um alerta de insight na questão de que não adianta... Eu acredito que muitas coisas do que a Giovana falou aqui, a gente já até ouviu, né? Nossa, eu já ouvi, eu já tentei, né? E não adianta nada se a gente for obesos de informação e a gente não colocar isso em prática. Então, façam uma atividade dentro dessa semana de colocar esses pontos que a Giovana trouxe, de tentar fazer uma reunião diferenciada, uma reunião mais objetiva, com menos tempo, né, Giovana? Todos esses insights, pegar ali, eu vou pôr o script que a Giovana colocou ali para vocês também. Não sei se a Giovana tem a disponibilidade de passar a apresentação, mas eu tirei algumas fotos também para mandar o script para vocês. Então, pega essa 1 hora de conteúdo que a gente tem toda semana e coloque em prática em uma semana, em 1 hora dentro dessa semana. Então, qual que vai ser a 1 hora do seu dia nessa semana que a gente vai aplicar os ensinamentos que nós tivemos com a Giovana? Porque senão realmente não vale de nada a gente ter um conteúdo intelectual se ele não for um conteúdo de ação, tá bom? Então, eu espero que assim como vocês tenham amado a Giovana. Esse conteúdo vai ficar online aí depois para que vocês possam rever
e até ter mais insights de como montar essa reunião. E eu finalizo agora a reunião nossa, né, com a Giovana mandando uma mensagem de boas energias aí para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que eu possa contribuir com vocês e que vocês apliquem isso, porque a gente também só expande a nossa consciência quando a gente testa, quando a gente coloca aquilo em ação. O dar errado e não dar é um resultado e a gente também tem que valorizar. Então, de verdade, desejo aí uma semana extraordinária na vida de vocês, com grandes resultados, que nós possamos ser um agente de transformação no mundo, que é para isso que a gente veio, gente. Exato.